Sua carreira é sua responsabilidade. Fala, turma. Se esse vídeo fizer sentido para você, se o conteúdo que a gente colocou aqui realmente te impactou ou gerou alguma mudança, eu peço que você siga o canal, eu peço que você compartilhe e envie esse vídeo para aquelas pessoas que você fala, cara, ele precisa ouvir esse vídeo. Quando a gente fala de carreira, é que ninguém vai olhar para sua carreira igual você. Ninguém vai planejar a sua carreira por você. É óbvio que eu sei disso, Zé. Por que você está falando isso? Porque muitas vezes você não atingiu o seu resultado. Você não chegou aonde você quer pelo simples fato de não olhar para sua carreira de forma séria, de forma consistente e de forma resiliente. O meu compromisso com você no decorrer desse vídeo é te mostrar que, de fato, pode ocorrer situações em que você não está analisando e olhando para sua carreira como deveria. E aqui a questão é o seguinte, não é se você é ou não é talentoso. A questão é, você tem um plano? Você tem o plano para o seu negócio? Você tem o plano para a sua carreira em específico? Não. Então, o que eu quero dizer para você é que talento sem direção é um motor sem combustível. Imagine só você fazer uma viagem com a sua família e você apenas entrar no carro e se dirigir para o local que você deseja, para a cidade que você deseja, para a praia, para o seu destino. Se você não abastecer esse carro, se esse carro não tiver combustível, o que vai acontecer? Tenho certeza que você vai parar no meio do caminho, correto? É isso que acontece muitas vezes no teu negócio ou na empresa onde você está trabalhando. Você não tem direção, ou seja, você não tem combustível. Sem combustível, você não consegue chegar no seu destino. E eu quero que você faça um questionamento aqui. Pode ser que o seu potencial seja muito bom, pode ser que você tenha muito talento, pode ser que você de fato seja um prodígio, aquele cara autodidata no seu segmento. Mas, se você não tiver um plano, você não vai chegar a lugar nenhum. E a primeira pergunta que eu quero que você se faça, você tem um plano? Você tem uma direção? Você tem de fato um destino para chegar? Ou você está trabalhando? Ou você apenas acorda todos os dias de manhã porque você tem que cumprir um horário ou porque você tem que entregar? Aquele famoso tapar o sol com a peneira? Aquele famoso correr. E às vezes correr riscos desnecessários. Correr riscos por falta de planejamento. Correr risco por falta de ter um direcionamento e uma clareza de onde você quer chegar. Eu quero que você de fato se pegue pensando nesse momento. Para onde você está indo? Para onde você está caminhando? Qual que é o seu ponto final? Como você vai saber se a sua empresa está dando certo? Será que é única e exclusivamente pelo faturamento? Zé, talvez isso não faça sentido. Onde você quer estar daqui a 3 anos? Quais habilidades você precisa desenvolver para que você alcance os seus resultados? Você tem clareza nessas duas respostas? O porquê você está tomando as decisões que você toma hoje? Isso é um ponto de reflexão que eu preciso que você faça. Se você quer ter uma virada na sua vida profissional, se você quer ter aquele ponto de inflexão onde você começa a subir e a alcançar resultados maiores, você vai precisar ter e desenvolver essa reflexão. Quanto tempo por semana você dedica ao seu planejamento? Quanto tempo por semana você dedica para ficar olhando aqui para o seu planejamento, para o seu mapa mental, para onde você quer chegar? Acredite, quem decide o tamanho do teu resultado não é seu gestor, não é seu diretor, não é seu CEO, é você. Quem decide o tamanho da sua empresa não é o cliente, não é o segmento, é você. E aí aqui eu quero que você se faça uma pergunta. Você tem um plano? Você tem um plano para que isso aconteça? De fato, você já parou para olhar se esse plano ele está alinhado com as suas expectativas? Esse plano, ele vai te gerar um aumento de reconhecimento, de credibilidade, ele vai fazer com que você se torne referência no seu segmento. Porque assim, ó, se você busca ter reconhecimento, se você busca se tornar autoridade no que você está falando, em como você faz, você vai precisar
de posicionamento. E posicionamento só vem com direção, com clareza e com entendimento que essa carreira é responsabilidade sua. O que eu vejo por inúmeras empresas que a gente passa e por alguns lugares que às vezes a gente está apenas tomando um café é que tem muita gente com talento. Tem muita gente boa. Tem muita gente pronta. Só que as pessoas não têm um plano. As pessoas elas não têm a direção certa. Elas não estão nem vivendo. Elas estão apenas sobrevivendo. Sabe aquela sensação de que a gente está sempre apagando um incêndio? Sabe aquela sensação que a gente tem às vezes que a gente não consegue alcançar os nossos objetivos? Você tem um plano? Se não tiver, eu te aconselho a criar um plano. Zé, como eu vou criar um plano? Qual o meu próximo passo? O que eu faço para olhar para isso? Primeiro ponto. Você tem que ter clareza em qual a sua essência. Segundo ponto, você tem que ter um entendimento sobre o seu perfil. Terceiro ponto, você tem que conseguir eliminar os seus autossabotadores. Quando você olhar para esses 3 pilares primeiro, aí de fato você vai começar a responder pequenas perguntas. Pequenas perguntas que muitas vezes parecem tolas, mas se você olhar para isso com foco, se você olhar para isso com responsabilidade, ou melhor, com autorresponsabilidade, você vai ver que as respostas não são tão simples. E essas perguntas passam por: como eu quero ser visto daqui 3 anos, daqui 5 anos? Quais as minhas principais forças? Aonde, de fato, eu posso contribuir? Isso a gente está falando do seu eu. Agora vamos para o profissional. Quando você já tiver essas respostas, quando essas respostas estiverem claras na sua mente, o que eu devo fazer que eu ainda não faço? Como eu devo executar o que eu ainda não executo? Quais os passos que eu tenho que tomar que eu ainda não tomo? Beleza, respondi o primeiro bloco, respondi o segundo bloco, agora a gente vem para o terceiro bloco. O terceiro bloco, de fato, é você colocar isso num mapa mental. Então você tem essas respostas bem definidas, você tem essas respostas claras, certo? O que você vai fazer agora? Você vai traçar a sua linha de execução. Sabe quando você está criando um processo comercial, um processo de prospecção, que você tem etapas? É basicamente a mesma coisa. Você vai colocar todas essas respostas em pequenas ações, para que essas ações elas se tornem um resultado que você ainda não está conseguindo encontrar. Quando você criar esse mapa mental baseado nessas respostas, acredite, você vai encontrar uma resposta que até então você não encontrou. E eu te garanto que os seus resultados não estão nem perto de ser o que você pode. Não estão nem perto de alcançar o que você pode alcançar. Se essa mensagem fez sentido para você, coloca aqui para mim. Coloca aqui nos comentários. Se ela não fez sentido nenhum, se para você foi uma balela, uma idiotice, coloca aqui nos comentários. Se você tiver absurdamente enganado e se isso não fez qualquer sentido, me manda uma mensagem aqui nos comentários que eu quero ter a satisfação de bater um papo com você durante 30 minutos, sem compromisso. Mas eu quero te mostrar e te provar que você não tem um plano de crescimento do seu negócio e da sua carreira. Tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!